Anguera, Medjugorje, reconhecimento da igreja. Por que tanta confusão em Anguera? Pessoal, boa tarde meus irmãos, minhas irmãs. Aqui é irmão José, eremita autônomo, ex-pesquisador antártico. Pessoal, é o seguinte, para a gente falar de Anguera, falar de Pedro Régis, né? Vou precisar, né, de um pouco de paciência, né, de carinho. Quando a gente fala desses assuntos, as pessoas às vezes costumam vir com um pouco de paixão. E eu quero nesse vídeo ajudar bastante, tá, a discernir, né, tirar um nó numa confusão que as pessoas fazem e que eu acredito tenha feito uma chave de leitura mais correta um pouco, tá? Qual é a questão? Como explicar Medjugorje e Anguera, que é a mesma coisa, o fenômeno é o mesmo, né? Explicar a questão da igreja. Eu vou explicar, mas antes vamos nos 3 pontos básicos, né? Que é a questão do vidente, das mensagens e a questão dos frutos. Essas aparições, né, Anguera também, ela sai do padrão. Então existe um padrão, ela sai do padrão. O vidente, ele sai do padrão. O vidente, ele não é um religioso, ele não é uma pessoa que se recolhe, entendeu? Ele está na evidência, ele está aparecendo. As mensagens, não é poucas mensagens, são mais de 5.000 mensagens, né? Quase 40 anos, então sai do padrão. Os frutos, né? Também sai do padrão, né? De uma forma local, perene, né? E qual é a diferença dessas aparições com das aparições mais tradicionais em relação aos frutos, né? Por ser local, né? Você tem que ir lá naquele local para conhecer os frutos. Deixa eu explicar aqui o que eu acho, né? Qual que é o problema de Medjugorje e de Garabandal, tá? Ainda não são reconhecidos pela igreja, ou seja, a igreja nem fala nem sim, nem não, porque está acontecendo ainda, né? E o que eu acho? Depois eu quero falar sobre um pouco sobre Pedro Régis, quero falar também sobre alguns cuidados. O que eu penso? Penso o seguinte, como é que a gente explica essa questão das repetições, né, das aparições? Vai ser da seguinte forma. Para entender, a gente vai ter que fazer um paralelo, né, com a relação ao reconhecimento que a igreja faz com os santos, né, e com as aparições. Os santos, para quem não sabe, começa como servo de Deus, venerável, beato, depois vira santo, entendeu? No Vaticano. Então, de acordo que o processo vai avançando no Vaticano, né? Então aí sai, né? Aquela pessoa que é servo de Deus e você poderia ter uma veneração particular com ela, né? Aquela igreja local poderia, né, fazer uma veneração particular. Vai crescendo, né? Quando chega a nível de beato, aí chega a nível regional, enfim, chega a nível de país, até chegar o nível universal, que é quando é canonizado. Da mesma forma, penso eu posso estar errado, né? Uma intuição minha, né? Uma inspiração minha, que é a mesma coisa com as aparições de Nossa Senhora, tá? Então você tem aquelas que são, fazendo comparação com santos, né? Igual Fátima, Lourdes, Guadalupe, enfim, Akita e etc., as grandes aparições, né? Então já tem o reconhecimento do Vaticano. Lembrando que o Vaticano só reconheceu 16 aparições e tem mais de 2.000 aparições registradas, entendeu? Então, são as principais. Depois, abaixo delas, nós vamos ter essas 2.000 e tantas aparições particulares, né? Alguns têm um grau de reconhecimento a mais, né? Aí, lembrando aí do venerável, dos beatos, né? Então, existe um espectro, entendeu? Então, você tem
aquelas aparições que vai ser de forma bem local, que poucos, só às vezes aquela cidade ou aquelas pessoas ali que vão ficar sabendo, ainda mais antes que não tinha internet, né? Então bem local mesmo, tá? Então não significa que é pessoa um charlatão ou coisa do demônio. Pode ser Nossa Senhora realmente, entendeu? Mas é local, né? Para aquele local ali. E tem aparições que são intermediárias, né? Por exemplo, Simbres e Campinas. Todo mundo que no Brasil conhece de Campinas, todo mundo, incluindo eu, reza o texto de Nossa Senhora das Lágrimas. Então já, quer dizer, já está intermediário, né? Não é universal, também não é local, entendeu? O de Anguera está nessa confusão aí, né? Talvez a nível de país, talvez a nível de local. Eu acredito que seja mais local. Por conta de quê? Porque Porque, por exemplo, o de Campinas, todo mundo está tranquilo com Campinas, entendeu? Então está todo mundo com Campinas. Não tem muita controvérsia, muita polêmica, entendeu? Não tem um monte de gente acreditando e um monte de gente duvidando, né? O de Anguera tem. Anguera está dividido, entendeu? Tem padres que apoiam, tem padres que não falam nada, tem padres que falam que estão esperando a posição da igreja, e leigos também, né? E assim por diante. Então, o que eu acredito que seja o caso de Anguera? Que seja um caso de aparição local, né? Então, para aquele local ali, né? E está repetindo porque Nossa Senhora, né, por algum desígnio aí, ela entendeu que tem que ficar ali mais tempo, né? Igual a Anguera, Medjugorje, né? Então, é local, mas prolonga ali por uma razão que nós não podemos entender, né? E essas aparições ali acontecendo ali da forma que acontecem em Anguera, o que vai acontecer? Anguera, lembrando, tem mais de 5.000 mensagens. Mais de 5.000 mensagens. E nós temos, ao todo, mais de 2.000 aparições registradas no Vaticano. Então, o que acontece? São aparições locais, ou seja, é para aquele local, não é para a gente. A aparição universal igual Fátima é para todo mundo saber, entendeu? Então, que todo mundo realmente creia, né, daquilo ali, entendeu? Não é obrigatório, mas seria interessante realmente acreditar, né, na aparição de Fátima. Agora, esses montes de aparições, mais de 2.000 aparições privadas, e tem algumas, igual o caso aqui de Medjugorje e Anguera, que são milhares de mensagens, entendeu? Não é para nós, não é para ser universal, é para esses locais, entendeu? Podemos, igual tem pessoas, né, padres e leigos que vai lá e faz um compilado de tudo isso aí, podemos fazer esse estudo, né? E pegar esse estudo e jogar para as pessoas saberem, podemos, né? Então, algumas pessoas fizeram isso aí, tá tudo bem, né? Não tem problema, né? Agora, não é para todo mundo fazer esse compilado, entendeu? Não é para todo mundo agora, né? Todo mundo agora vai fazer esse trabalho de varredura, de scanner, de análise, entendeu? Não é, tá? Então, isso aí eu insisto, né? Se você ficar nisso de querer toda hora saber qual é a novidade da semana, vai gerar medo, vai gerar curiosidade, perda de tempo e ainda a questão da falsa paz, tá? Então, não é para ir, ou seja, a mensagem é para aquele local, entendeu? As mensagens que é para todo mundo, todos nós já estamos sabendo, né? As principais mensagens, entendeu? Que é para o país, igual a de Campinas. Então, acaba sabendo e ninguém fica com aquela, né? Por exemplo, por exemplo, com relação a Anguera, eu tenho pé atrás com Anguera, entendeu? Por quê? Tem algumas mensagens que ele fala, eu vi poucas mensagens, né? Então, primeiro, não tem como saber as mensagens, porque eu teria que parar minha vida para poder estudar mensagem de Anguera, né? São 5.000 mensagens. Nem a igreja está dando conta de fazer isso, né? Mas vamos lá. Então, eu não sei, esses 3 pontos que eu vou falar aqui, eu não sei se é da cabeça dele ou se é das mensagens, né? Lembrando que a igreja, ela coloca o seguinte, ó, você tem a mensagem e a interpretação da mensagem tem que ser da igreja, não do vidente, entendeu? Essa é a posição da igreja. E eu já vi, nos poucos vídeos que eu vi, né, do Pedro Regis, ele colocou lá que eu vi, né? Os estigmas não são reais, são feridas, entendeu? Dos santos. Os santos não tiveram corpos incorruptos, entendeu? É cera, né? Claro que tem cera também, mas tem santos que estão em forma de cera, mas tem santos que foram incorruptos realmente, né?
E que não é para preocupar em guardar comida, não é, que o fim está muito longe, entendeu? Não precisa se preocupar com o fim dos tempos, não, né? Está muito longe. Então não é isso que eu vejo, né? A minha posição é mais de urgência do que fica tranquilo, entendeu? É só uma crise grande aí vai passar. Não, eu não acho que é isso não, né? É igual agora em Bandal fala que o quarto Papa, nós estamos caminhando para uma coisa mais para a grande tribulação e um desfecho muito próximo, né? Não vou falar que é agora, né? Que é ano que vem, que é exatamente 2029, 2030, entendeu? Mas está muito perto, não é daqui 50 anos, 100 anos, nada disso, tá? Ou 2050. Mas então, eu não sei se isso é interpretação, se é uma coisa dele, né? Ou se é das mensagens, né? Então, enfim, eu prefiro, enquanto a mensagem Anguera, eu nem aprovo nem desaprovo, entendeu? Eu sei que tem padres que aprovam, né? Mas eu acho que não é indiferente, entendeu? Né? Ou seja, é uma mensagem local, é para aquele pessoal ali daquela cidade, ou daquelas cidades ali perto, ou do estado da Bahia, entendeu? É para ali, né? Não é para ser universal. Não é para ser universal, porque é muita mensagem, né? Não tem condições, entendeu? E primeiro que a gente só vai poder falar sim depois da igreja, e a igreja não falou sim. E até agora é 5 mil mensagem, vai só aumentar, né? Então eu acredito que essa é a confusão, pessoal, entendeu? Ou seja, tem mensagem que é igual do santo, né? Veneração dos santos universal, tem que canalizar primeiro. Você não pode venerar uma pessoa que foi simplesmente se tornou beato, né? O mundo todo não vai poder ter veneração, entendeu? E mesma coisa, fazendo o paralelo, né? Eu não sei se é correto ou não, né? Mas acho que faz sentido para as aparições também, né? Então são milhares de aparições, então eu acredito que seja de forma local. Para que local? Nossa Senhora apareceu, quis, né, que desse aqueles frutos, entendeu? E assim foi. E Nossa Senhora pode fazer isso sim, né? Aparecer em milhares de locais e repetir, né, em Medjugorje, em Anguera, várias vezes, ela pode, né? Então, ela não tem que seguir uma regra, entendeu? Nossa Senhora a aparição tem que ser nesse padrão, entendeu? Não, tem uma estrutura, mas ela pode, né? Deus pode, Nossa Senhora pode, né? Fazer diferente como parece estar fazendo, né? Não acredito que Pedro Regis seja um charlatão e nem esteja agindo sob efeito do maligno, né? Acredito sim, realmente que seja Nossa Senhora, né? Mas que as interpretações dele, né, podem estar incorretas, tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje, espero que tenha entendido, né? Não tem nada contra o Pedro Regis, gosto dele, eu acho um cara bem bacana, né? Mas essas ponderações eu tenho que fazer. E Medjugorje é a mesma coisa, tá? Acho que é a mesma situação. E é isso, pessoal, tá? Quem não concorda pode comentar aí, mas comenta com carinho, pessoal. Tem pessoal que é um pouco apaixonado, um pouco um pouco impaciente, né? Então peço um pouco de caridade também, né? E de boa vontade para entender as mensagens, tá bom? Então fique com Deus e com Nossa Senhora.